Era uma vez, em uma cidade grande e movimentada como São Paulo, um menino chamado Lucas, de apenas 10 anos. Lucas era magrinho, com cabelo castanho bagunçado pelo vento da rua, olhos castanhos cheios de curiosidade e um sorriso que nunca desaparecia, mesmo nos dias mais difíceis, quando a chuva molhava tudo ou quando poucos motoristas paravam para ele. A infância de Lucas não foi fácil. Ele nasceu em um hospital público lotado e voltou para casa com a mãe, Dona Maria, ainda muito jovem e sozinha. O pai, um motorista de caminhão que viajava muito, prometeu voltar, mas um dia simplesmente sumiu. Deixou só uma foto desbotada na parede e dívidas que Dona Maria pagou, costurando dia e noite. Lucas cresceu ouvindo a máquina de costura zumbindo até tarde, enquanto a mãe fazia bainhas e ajustes para vizinhos e lojinhas do bairro. Às vezes, quando a energia acabava por falta de pagamento, Dona Maria acendia uma vela e continuava trabalhando, com Lucas ao lado, iluminando as linhas com uma lanterna de pilha. A casa era pequena, de 2 quartos, com paredes de tijolo aparente e telhado de amianto que esquentava no verão e vazava na chuva forte. No quintalzinho, Dona Maria plantava manjericão, cebolinha, coentro e um pé de limão que dava frutos azedos, mas que serviam para o suco nos dias especiais, geralmente aos domingos, quando sobrava um pouco de açúcar. Lucas aprendeu cedo a ajudar. Aos 5 anos, já varria o chão com uma vassoura velha, carregava baldes de água da caixa d'água externa que ficava no alto do muro, separava as linhas de costura por cor para facilitar o trabalho da mãe e ia à padaria do seu Zé comprar pão com uma lista escrita à mão em pedaços de papel reciclado. À noite, quando a luz era fraca e a TV chiava, ele sentava no colo da mãe e ouvia histórias que ela inventava sobre príncipes que ajudavam os pobres, dragões que guardavam tesouros escondidos em favelas, ou inventores que criavam máquinas voadoras para levar as pessoas para longe da dificuldade. Histórias que faziam os dois rirem alto e esquecerem um pouco a fome que às vezes apertava. Na escola pública do bairro, que ficava a 3 quadras de casa, Lucas era o aluno que chegava cedo, ajudando a professora a arrumar as carteiras tortas ou limpando o quadro negro com um pano úmido. Ele era bom em matemática e ciências, mesmo com os livros rasgados e compartilhados por 3 alunos. Adorava desenhar foguetes, carros voadores e máquinas fantásticas nos cadernos velhos que a mãe conseguia com doações de uma ONG do bairro. Desde muito pequeno, Lucas tinha uma paixão especial por robôs. Ele queria ser engenheiro ou inventor de robôs. Não robôs de guerra ou de luxo para ricos, mas robôs que ajudassem pessoas comuns como a mãe dele, como os vizinhos, como as crianças que não tinham nada. O primeiro robô que Lucas construiu tinha só 6 anos. Era um carrinho de caixa de sapato com 4 tampinhas de garrafa como rodas, um elástico grosso que fazia andar quando soltava e um palito de sorvete como braço que mexia quando puxava uma linha de nylon. Ele chamou de robô limpa-chão e demonstrava orgulhoso para a mãe, empurrando-o pelo chão de cimento. "Olha, mãe, um dia vou fazer um de verdade que varre a casa sozinho para a senhora descansar as costas cansadas de tanto costurar." Dona Maria aplaudia e ria, mesmo sabendo que era só brincadeira. Aos 8 anos, ganhou de um vizinho, o seu Geraldo, que consertava eletrodomésticos, uma pilha velha e um motorzinho de brinquedo quebrado. Lucas desmontou tudo com uma chave de fenda improvisada feita de arame, estudou cada peça por dias e montou o robô ajudante. 2 latas de leite em pó, unidas com arame farpado, rodas de tampas de refrigerante, um motor que girava uma hélice cortada de garrafa PET e luzes piscantes feitas com LEDs que ele achou no lixo eletrônico atrás da oficina do seu Geraldo. O robô não fazia muita coisa. Só andava torto, batia nas paredes e piscava descontrolado. Mas Lucas passava horas ajustando, desenhando esquemas no chão com giz roubado da escola e explicando para os amigos da rua.
Esse aqui vai carregar as compras da minha mãe um dia e vai ter voz para dizer boa noite pra gente. Ele sonhava com robôs específicos e práticos. Um que costurasse roupas sozinho, reconhecendo tecidos com sensores simples e fazendo bainhas perfeitas sem cansar os olhos. Outro que ajudasse idosos a andar, como uma muleta inteligente que detectasse buracos na calçada e avisasse com um bip. Um robô pequeno e barato, do tamanho de uma caixa de sapato, que ensinasse crianças a ler, falando com voz gentil gravada e mostrando letras na tela de um celular velho reciclado. Colecionava sucata com propósito. Fios de carregador quebrado que encontrava na feira, motores de liquidificador queimado que a mãe trazia de clientes, botões de controle remoto jogados fora, tudo guardado em uma caixa de sapato grande embaixo da cama, rotulada com caneta hidrográfica, peças para robôs do futuro, não mexer. Quando via programas de TV sobre robótica, raros, porque a televisão era velha, chiava muito e só pegava alguns canais abertos à noite, ficava grudado na tela, deitado no chão com o queixo apoiado nas mãos, anotando tudo num caderno surrado que era seu livro de invenções. Desenhava projetos detalhados com lápis mordido. Um robô agrícola que colhesse frutas sem machucar, com braços macios. Um braço robótico acessível e barato para pessoas que perderam membros em acidentes de trabalho. Um enxame de mini-robôs que limpasse rios poluídos, nadando e coletando lixo. Um dia vou inventar algo que mude o mundo, mãe, dizia ele com os olhos brilhando mais que a tela da TV. Vou construir uma casa grande pra gente, com quarto só pra senhora descansar, banheiro com chuveiro quente o dia todo, e vou fazer robôs que ajudem todo mundo que trabalha muito, principalmente as mães como você, os catadores, os faxineiros, todo mundo. Mesmo trabalhando nas ruas limpando vidros, Lucas nunca desistiu dos sonhos com robôs. Nos intervalos entre os sinais vermelhos, quando o movimento estava fraco, sentava na calçada quente, encostado no poste, e desenhava novos projetos no verso de panfletos que pegava no chão. Um robô que entregasse remédios em favelas de difícil acesso, subindo escadas estreitas. Outro que ajudasse catadores de recicláveis a separar plásticos, metais e papel mais rápido e sem machucar as mãos. Guardava parte do dinheiro que ganhava, às vezes só 1 ou 2 moedas, para comprar pilhas novas no armazém ou uma revista velha de ciência que os ambulantes vendiam por 50 centavos. Mesmo com toda a dificuldade, Lucas era uma criança alegre e cheia de vida. Brincava de bola descalço na rua de terra com os amigos do bairro, usando uma bola de meia velha. Construía carrinhos de rolimã com sucata e rolamentos roubados de patins quebrados, descendo ladeiras em alta velocidade e gritando de emoção. Subia em árvores para pegar manga verde e jogar sal com limão, e nas noites quentes de verão, deitava no telhado com os amigos contando estrelas e inventando constelações novas. Tinha um coração enorme. Dividia o lanche escasso com colegas mais pobres na escola, carregava as sacolas pesadas da Dona Rosa idosa da rua de cima e ajudava idosos a atravessar a avenida movimentada perto de casa. Dona Maria sempre dizia, acariciando o cabelo dele: Lucas, você tem um brilho especial, que nem a pobreza, nem a chuva, nem o cansaço apagam. Deus vai te abençoar muito, meu filho. Jitu. Ele morava com a mãe, Dona Maria, uma costureira que trabalhava em casa, em uma casinha simples de 2 quartos na periferia, com paredes de tijolo aparente e um quintalzinho onde plantavam algumas ervas. Desde pequeno, Lucas ajudava como podia. Carregava água, varria o quintal e, principalmente, saía todo dia bem cedinho para trabalhar. Ele acordava às 5 da manhã. Ajudava a mãe a preparar o café da manhã simples, pão com margarina e café ralo. Beijava a testa dela e pegava 2 ônibus lotados até o centro da cidade, indo para um cruzamento movimentado na Avenida Paulista. Carregava um balde azul rachado que encontrou no lixo,
uma esponja velha que já estava quase sem espuma e um pano surrado que ele mesmo lavava à noite com sabão em pó econômico. Lá, sob o sol forte que queimava a pele, ou a garoa fina que encharcava tudo, ele oferecia para limpar os vidros dos carros parados no sinal vermelho. "Ô tio, quer limpar o vidro? Só R$2. Fica limpinho, prometo!" Gritava Lucas com sua voz animada e aguda, correndo de carro em carro, equilibrando o balde com cuidado para não derramar a água com sabão que ele mesmo preparava, misturando detergente barato. Alguns motoristas davam uma moedinha sem nem olhar. Outros sorriam e diziam, "Boa sorte, garoto", e uns poucos pediam para limpar o carro inteiro. Com o que juntava, às vezes 10, 15 reais por dia, outras vezes menos, Lucas comprava pão francês quente para o jantar, leite para o café da manhã e ajudava na conta de luz que sempre atrasava. Ele guardava um pouquinho num cofrinho de porquinho rachado para um dia comprar um material escolar novo, ou, secretamente, peças melhores para seus robôs, como uma pilha maior ou um motorzinho mais forte. Numa tarde quente de verão, com o asfalto quase derretendo de tanto calor e o ar cheirando a fumaça de escapamento, um carro de luxo preto, uma Mercedes brilhante com vidros escuros, parou no sinal. Dentro dele estava o senhor Roberto, um empresário rico de uns 60 anos, com cabelo grisalho bem penteado, óculos de armação fina e elegante, e um terno impecável feito sob medida. Ele havia construído um império de empresas de tecnologia e importação, importando componentes eletrônicos da Ásia e distribuindo pelo Brasil. Mas vivia sozinho em uma mansão enorme no Morumbi, sem filhos nem esposa. A vida corrida, as viagens constantes e o foco total no trabalho haviam levado tudo isso embora, deixando só o silêncio ecoando nos corredores largos. Lucas se aproximou correndo, suado, com a camiseta colada no corpo, mas cheio de energia e determinação. "Tio, quer limpar o vidro todo? Faço por R$10 e fica brilhando como novo." O senhor Roberto, que estava distraído olhando e-mails no celular, baixou o vidro automático e observou o menino por alguns segundos longos. Viu o esforço genuíno, a honestidade pura no olhar, as mãos pequenas já calejadas pelo trabalho diário e pelo manuseio de sucata. "Tá bom, garoto. Limpa tudo que eu espero o sinal abrir de novo. E faz com capricho, hein?" Lucas trabalhou com todo o capricho do mundo, esfregou os para-brisas até ficarem cristalinos, os retrovisores laterais, as rodas cheias de poeira e lama da cidade, o capô quente e até o emblema da Mercedes na frente, que ficou reluzindo como se o carro tivesse saído da concessionária naquele dia. Quando terminou, suado e orgulhoso, com gotas de água escorrendo pelo rosto, o senhor Roberto saiu do carro, deu uma volta completa olhando o resultado e sorriu. Um sorriso raro, verdadeiro, que há muito tempo não aparecia em seu rosto cansado. "Parabéns, menino. Trabalho bem feito, de verdade. Qual seu nome?" "Lucas, senhor. Tenho 10 anos e estudo na escola pública da minha rua." O senhor Roberto sentiu um aperto forte no coração, como se algo do passado tivesse voltado à tona. Lembrou vividamente da própria infância pobre no interior do Rio Grande do Sul, na pequena cidade de Bento Gonçalves, onde nasceu em uma família de imigrantes italianos apaixonados pelo vinho. Ele era o mais velho de 5 irmãos, morando em uma casa de madeira simples, com chão de terra batida, que virava lama na chuva e sem água encanada. A família pegava água no riacho a meio quilômetro de distância. O pai, um agricultor teimoso que plantava uvas para as vinícolas locais, acordava antes do sol para trabalhar na roça, cantando músicas italianas antigas, e a mãe costurava roupas para vizinhos à luz de vela, contando histórias da Itália que nunca viu. Desde os 6 anos, Roberto já ajudava. Carregava baldes pesados de água do riacho, colhia uvas sob o sol escaldante do verão gaúcho, com as mãos ficando roxas do suco, e aos 8 anos
começou a vender pipoca e doces caseiros, como paçoca, pé de moleque e ambrosia, nas arquibancadas do estádio de futebol da cidade durante os jogos do Esportivo Bento Gonçalves. Ei, moçada, pipoca quentinha por 10 centavos. Não vai ficar com fome no jogo, gritava ele com uma caixa de madeira pendurada no pescoço, correndo entre as torcidas rivais. À noite, exausto e com os pés doendo, estudava com uma lamparina a querosene que fumava e cheirava forte, porque a luz elétrica só chegou à casa deles quando ele tinha 12 anos, trazida por uma linha precária. Sonhava em sair daquela vida dura, lia livros velhos e rasgados emprestados da biblioteca da igreja paroquial e jurava para si mesmo, olhando as estrelas do céu gaúcho, que um dia teria sucesso e ajudaria a família. Aos 15 anos, mudou-se sozinho para Porto Alegre, com uma mala de papelão amarrada com corda. Trabalhou como office boy em uma empresa de importação, correndo o dia todo com documentos e, com economia feroz, noites em claro, estudando administração em cursos noturnos gratuitos e comendo pão com mortadela por anos, subiu na vida até fundar sua própria companhia aos 30 anos, importando os primeiros computadores pessoais para o Brasil. Aquela infância de privações o tornou resiliente e determinado, mas também solitário, pois o foco total no trabalho o afastou da família, que ficou no interior, e o impediu de formar a própria. A esposa que teve por pouco tempo não aguentou as ausências, e filhos nunca vieram. Ver Lucas ali, trabalhando com tanta dignidade, trouxe todas essas memórias de volta como uma onda. Entregou a Lucas não 10, mas R$ 100. Uma nota novinha que fez os olhos do menino se arregalarem. Isso é para você e sua mãe comprarem algo bom hoje. E me dá o telefone de casa? Quero conversar com ela sobre uma coisa importante. Lucas, de boca aberta, sem acreditar, anotou o número num pedaço de papel amassado que tirou do bolso. Naquela noite, depois de voltar para a casa de ônibus, contar tudo à mãe e comerem um jantar melhor com frango assado comprado com parte do dinheiro, o telefone tocou. Era o senhor Roberto, falando com calma, contando o que viu no menino e marcando uma visita para o dia seguinte. Chegou pontualmente, com um bolo simples de uma padaria boa e uma proposta clara e generosa. Pagar os estudos de Lucas em uma escola particular de qualidade, com uniforme novo, material completo, lanche e até transporte escolar. E acompanhar de perto o progresso dele como um padrinho. Dona Maria, com lágrimas escorrendo pelo rosto cansado, aceitou, abraçando o senhor Roberto. Que Deus o abençoe muito, seu Roberto. O senhor está salvando o futuro do meu filho. E foi assim que começou uma amizade verdadeira e profunda entre o menino pobre e o milionário solitário. Uma amizade que ninguém, nem eles mesmos, imaginava que duraria uma vida inteira e mudaria tudo. No começo, o senhor Roberto visitava Lucas toda semana, sempre aos sábados à tarde, chegando de carro, mas estacionando discretamente para não chamar atenção no bairro. Levava ele e a mãe para almoçar em restaurantes simples e acolhedores, como uma cantina italiana tradicional no Bexiga, com massa caseira e vinho sem álcool para brindar, ou uma churrascaria de bairro com rodízio acessível, porque sabia que Lucas ficava intimidado com lugares muito chiques, talheres demais e garçons de gravata. Sentavam os três à mesa, conversavam sobre tudo. O time do Corinthians, que Lucas torcia com paixão louca, gritando gols na TV da vizinhança, as matérias da nova escola particular, que era um mundo diferente com laboratórios e professores dedicados, os sonhos de Lucas de ser engenheiro ou até inventor de robôs, sonhos que ele contava com detalhes entusiasmados, gesticulando com as mãos pequenas, explicando como queria criar próteses robóticas acessíveis para quem não podia pagar as caras, robôs
que ajudassem na agricultura familiar colhendo sem desperdício, braços mecânicos baratos para pessoas com deficiência ou até robôs educativos que ensinassem matemática de forma divertida para crianças como ele, com jogos e vozes animadas. O senhor Roberto, que trabalhava exatamente com tecnologia e importava componentes eletrônicos, ficava impressionado com a criatividade e a visão social do menino e, às vezes, levava catálogos grossos de peças, sensores e placas para Lucas folhear como se fossem revistas em quadrinhos, explicando o que cada coisa fazia. O senhor Roberto contava histórias detalhadas da própria infância pobre, de como vendia doces na rua aos 8 anos sob o sol gaúcho, estudava à noite com uma lamparina a querosene que deixava o quarto cheirando a óleo, colhia uvas com as mãos sangrando de tanto espinho nas parreiras, ajudava o pai na lavoura desde o amanhecer, carregando cestos pesados e como economizou cada centavo suado para fazer faculdade de administração, dormindo em pensões baratas, dividindo quarto com estranhos e comendo pão com mortadela por anos a fio. Lucas ouvia encantado, de olhos arregalados e boca entreaberta, e sempre dizia no final: "Tio Roberto, o senhor é meu exemplo maior. Um dia vou ser como o senhor, mas vou ajudar mais gente ainda. Vou inventar robôs que facilitem a vida de quem não tem tanto, para ninguém mais precisar sofrer como a gente sofreu." Aos poucos, com os meses passando, a amizade virou quase uma relação de avô e neto adotivo. O senhor Roberto, que não tinha filhos e sentia um vazio enorme na mansão silenciosa com quartos vazios e ecos, via em Lucas a família que a vida lhe negou. No Natal, ele aparecia de surpresa na porta da casinha com pacotes embrulhados em papel simples, uma bola de futebol oficial do Corinthians, livros de aventura como O Menino do Dedo Verde e Viagem ao Centro da Terra, um uniforme escolar completo com mochila nova reforçada. E em um Natal especial, quando Lucas já estava na nova escola há 1 ano, um kit de robótica básico importado com motores potentes, sensores de movimento, luzes LED e placas. Arduino simples que fez Lucas pular de alegria, abraçar o tio com força e passar semanas inteiras montando, programando com a ajuda de tutoriais da biblioteca e criando seu primeiro robô programável de verdade, que seguia linhas desenhadas no chão. Lucas, por sua vez, fazia desenhos coloridos com lápis de cor novos. Um deles mostrava os dois de mãos dadas em frente a um carro brilhante no sinal. Outro era o projeto detalhado de um robô ajudante gigante com a dedicatória escrita em letras grandes: "Para o tio Roberto, que acreditou nos meus robôs e nos meus sonhos desde o primeiro dia." E escrevia cartinhas com letra caprichada e algumas falhas de ortografia que só tornavam mais fofas. "Querido tio Roberto, obrigado por tudo. Você é o melhor amigo do mundo inteiro. Te amo muito." Quando Lucas tirava boas notas, e ele tirava muitas, sendo sempre o primeiro ou o segundo da classe, o senhor Roberto comemorava levando-o ao Zoológico de São Paulo para ver os elefantes de perto e alimentar as girafas. Ou ao Play Center, um parque de diversões que Lucas adorava com montanhas russas e rodas gigantes. "Isso é para você ver que esforço vale a pena, campeão", dizia, comprando algodão doce cor-de-rosa, pipoca e tirando fotos com uma câmera Polaroid antiga que revelava na hora. Mas nos dias difíceis, quando Lucas perdia um jogo importante de futebol da escola e chegava chorando, levava uma nota baixa em matemática por distração ou brigava com o melhor amigo por bobagem de criança, o senhor Roberto estava lá para ouvir com paciência infinita, sentado na sala simples da casa deles, bebendo café coado por Dona Maria. "A vida tem altos e baixos, Lucas. O importante é levantar, pedir desculpas se precisar, aprender com o erro e não desistir nunca, especialmente dos seus robôs e dos seus sonhos grandes." Lucas também ajudava o senhor Roberto de um jeito especial e intuitivo.
Percebia que o amigo rico às vezes chegava com um olhar triste e distante, falando baixo sobre a mansão grande e vazia, onde só os empregados faziam companhia formal, sem calor humano. Então o menino insistia com aquele sorriso irresistível. Vem passar o domingo aqui em casa, tio. A mãe vai fazer feijoada completa, com torresmo crocante. E o senhor Roberto ia, sem hesitar. Dona Maria caprichava. Cozinhava feijão preto com arroz soltinho, farofa crocante de cebola, carne de panela macia, couve refogada, laranja de sobremesa e uma salada fresquinha com tomates do quintal do vizinho. Os três passavam horas rindo alto, jogando baralho na mesa da cozinha. O senhor Roberto perdia de propósito quase todas as rodadas só para ver Lucas comemorar com pulinhos, contando piadas ruins e histórias da semana. O milionário, com os olhos úmidos de emoção, dizia baixinho: esses são os melhores momentos da semana para mim, talvez da minha vida toda. Aqui eu me sinto em casa de verdade, com família de verdade. Com o tempo passando, anos de escola, férias, aniversários, Lucas cresceu estudando muito, sempre com o apoio incondicional e discreto do amigo. Entrou no ensino médio com bolsa integral, na mesma escola particular excelente, tirou as melhores notas da turma toda, participou de feiras de ciências, ganhando prêmios com robôs mais avançados, e passou no vestibular disputadíssimo de engenharia mecatrônica na USP, uma das melhores do país. Tudo pago pelo senhor Roberto, mas com a condição clara e repetida como um mantra. Eu ajudo com o que puder, mas você tem que se esforçar ao máximo, estudar de verdade, combinado? E Lucas se esforçava. Dobrado, estudando até tarde da noite com a luz do abajur novo, participando de Olimpíadas de Matemática e projetos de robótica escolares, sempre com os sonhos de infância guiando cada passo. Agora com protótipos mais avançados e funcionais, como robôs que seguiam linhas pretas no chão, evitavam obstáculos com sensores ultrassônicos ou até carregavam pequenos objetos com garra mecânica. A amizade continuou forte e profunda, mesmo quando Lucas virou adulto, se formou. Casou-se com uma moça gentil chamada Ana, uma professora que conheceu na universidade, e teve 2 filhos pequenos que chamavam o senhor Roberto de vovô Roberto. Quando se formou engenheiro com honras, o senhor Roberto estava na primeira fila da colação de grau na USP, já com os cabelos mais brancos, usando bengala por causa da artrite, com lágrimas escorrendo livremente pelo rosto, aplaudindo mais alto que todo mundo e gritando rouco: "Esse é o meu garoto, meu campeão!" Lucas começou a trabalhar na empresa do amigo como engenheiro júnior no setor de inovação, subindo rapidamente por mérito próprio, desenvolvendo novos produtos tecnológicos, mas nunca deixou de tratá-lo como família verdadeira. Ligava todo dia para saber como estava, passava aos domingos na mansão ou levava o tio para passear de carro. Anos depois, quando o senhor Roberto ficou mais velho e doente, com problemas graves no coração que o deixavam fraco e acamado, foi Lucas quem cuidou dele como um filho dedicado faria. Ia todo dia à mansão depois do trabalho, levava a esposa Ana para cozinhar algo leve, os netinhos do vovô Roberto para alegrar o quarto com desenhos e brincadeiras, contava histórias dos tempos antigos, do carro limpo no sinal vermelho, das feijoadas barulhentas, das viagens ao zoológico, dos primeiros robôs feitos de sucata que ainda guardava com carinho. Sentava ao lado da cama, segurava a mão enrugada dele e dizia com voz embargada: "O Senhor mudou minha vida inteira, tio. Agora é minha vez de cuidar do Senhor." E quando o senhor Roberto partiu serenamente, aos 85 anos, dormindo tranquilo após uma visita longa de Lucas e da família, deixou no testamento detalhado parte de sua fortuna para instituições de caridade que ajudavam crianças carentes, bolsas de estudo integrais para alunos talentosos de escolas públicas, um fundo especial para apoiar meninos que trabalhassem nas ruas com educação e acompanhamento.
e uma parte significativa para Lucas continuar seus projetos de robótica social, tudo em nome da amizade que salvou os dois. Mas o maior legado, maior que qualquer dinheiro, foi a amizade que mudou duas vidas para sempre. A de um menino que aprendeu que o mundo pode ser generoso, cheio de oportunidades e de pessoas boas quando menos se espera, e a de um milionário que descobriu, tarde, mas profundamente, que a verdadeira riqueza não está no dinheiro acumulado, nas mansões ou nas empresas, mas nas pessoas que amamos, nas memórias que construímos juntos e no impacto que deixamos no coração de alguém. Lucas nunca esqueceu as origens. Todo ano, no aniversário daquele dia quente de verão em que se conheceram, 15 de janeiro, ele voltava àquele cruzamento da Avenida Paulista, agora já adulto bem-sucedido, dirigindo seu próprio carro discreto, e parava intencionalmente no sinal para ajudar meninos que limpavam vidros. Dava dinheiro suficiente para uma semana, conversa sincera sobre estudo, incentivo para sonhar grande e, muitas vezes, a mesma proposta que mudou sua vida. Quer estudar numa boa escola, com material e tudo? Eu ajudo, como alguém me ajudou um dia. E anos mais tarde, Lucas realizou quase todos os sonhos de infância. Fundou uma startup de robótica social premiada internacionalmente que criou próteses robóticas acessíveis e de baixo custo para milhares de pessoas, robôs educativos gratuitos distribuídos em escolas públicas de periferias e comunidades, braços mecânicos inteligentes para trabalhadores que perderam movimentos, sempre com a frase gravada nos produtos e no site da empresa: para que nenhum sonho fique só na sucata, dedicado ao meu tio Roberto, porque uma amizade verdadeira não tem preço e pode mudar o mundo, uma pessoa, um robô, um sonho de cada vez.